Como eu disse no vídeo anterior, A Última Contadora de Histórias foi o quarto livro que eu li na SMLI para conquistar a caixa de protagonismo feminino, e agora eu vou falar um pouco mais sobre esse livro para vocês. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. A Última Contadora de Histórias foi lançada aqui no Brasil ano passado, em 2023. Mais um livro da editora Darkside, mais um livro pelo selo Dark Love. Esse é um livro não tanto quanto longo, assim, como Guerra, Adorável Guerra, né? Que foi o primeiro livro que eu trouxe para cá. Ele tem 288 páginas. E pela leitura dele, eu acho que o gênero que mais se enquadra a ele é de distopia e folclore, sabe? Eu acho que melhor se encaixa aqui. É a verdade, não minto. E esse livro vai contar uma história de um tanto quanto diferente, né? Apesar de ser uma distopia, mas ainda assim eu coloquei ele, na verdade, né? Ele é um sci-fi com distopia, mas tem essa questão do folclore por conta do seguinte. Esse livro começa no ano de 2100 e alguma coisa, agora não me lembro, mas contando que o cometa Halley está em rota de colisão com a Terra. Então o planeta Terra vai ser destruído. As nações, né, todos os países e tal, criaram meios, descobriram planetas e tal, para poder sair da Terra e poder habitar, né, continuar com não haver a extinção da espécie humana. Ponto final. E nesse livro, para ser mais preciso, a gente tem que os Estados Unidos construiu 3 aeronaves, espaçonaves, né, no caso, com destino a... como é que chama? O planeta? Sagan. É isso mesmo, Sagan. Só que esse planeta está a 400 anos da Terra. Então o que eles fizeram? Eles selecionaram vários especialistas de várias áreas, principalmente das áreas que ajudariam, né, numa questão de repovoamento da Terra, né, e os seus filhos, e embarcaram todo mundo nessas aeronaves, selecionaram essas pessoas, embarcaram na aeronave com destino a esse planeta. Mas para chegar todo mundo lá vivo, né, 400 anos aí, eles meio que eles fizeram um esquema, desenvolveram um esquema de colocar essas pessoas em um modo que eu acho que para falar aqui vai ficar mais fácil, tá? É um meio de hibernação, onde eles vão passar esses 400 anos hibernando, vai ter gente lá, chamados monitores, que vão estar monitorando toda a questão de frequência cardíaca e tal. Eles não vão sentir nada, eles só vão perceber que eles dormiram e acordaram, sabe, desses 400 anos. Vai ter uma geração de pessoas, né, que vai estar ali cuidando deles até eles chegarem lá em Sagan. E no meio disso também, essas pessoas, né, principalmente as crianças que estão ali em hibernação, eles vão passar por um processo eles chamam de Kogon, né, como se fosse uma esfera que armazena todo um conhecimento, alguma coisa de especialidade, né, que é colocado junto na cápsula da criança, que quando se passar esses 400 anos, ela vai ser uma especialista naquela coisa que o Kogon, né, foi pré-produzido, pré-determinado, né. Basicamente, muito básico, o que dá para entender é isso. A parte do folclore fica por conta de uma senhorinha, né? Aí eu tenho que falar primeiro da personagem principal, né? Tô me esquecendo aqui. Então a gente tem a personagem principal, a Petra, que junto com o seu pai e sua mãe, né? Um é botânico e o outro é geólogo. E o seu irmão, o Xavier, eles embarcam nessa daí. Só que a Petra era muito apegada com a avó. A avó dela vivia contando para ela contos, né? Cuentos, eu não sei pronunciar espanhol, gente, desculpa. Mas é porque a avó dela é mexicana, né? A descendência toda dela é mexicana. Ela tem traços mexicanos, né? Mais latinos e não tão americanizados assim.
Isso é bem colocado no livro. E a avó dela vivia contando para ela esses contos, mas o que pra gente, eu acho que eu poderia equiparar aqui, aqueles contos, sabe, que tem sempre uma lição de moral no final, né? É mais ou menos assim. Então, essa parte, por exemplo, né, do cometa Halley, a avó dela fala para ela de um conto de uma serpente de fogo que foi que a Terra e o Sol tiveram um filho que era a serpente de fogo, e a serpente de fogo foi conhecer o pai, mas queimou os olhos e depois ficou anos vagando, tentando encontrar a mãe Terra, né, voltar para os braços da mãe Terra e tal, e até que chegou um momento em que ele conseguiu chegar, e aí viria a destruição da Terra, fazendo essa relação do cometa passar, né, pela órbita da Terra sem atingi-la, sabe? Mais ou menos assim, e fora os outros contos que a Petra vai contando durante a história. Só que o que tinha tudo para dar certo, para quando chegasse os 400 anos eles acordarem lá e tal, não foi bem assim que aconteceu. Berenice, segura, nós vamos bater. Primeiro ponto, que a Petra não dorme. Por algum motivo, né, o aparelho dela de hibernação não funciona direito, então ela passa boa parte dessa viagem acordada. Então ela começa a escutar ali, vez ou outra, ela começa a escutar o que está se passando por volta, né, nos corredores ali da sala de hibernação. E nisso ela acaba percebendo, né, que alguma das gerações desses filhos, né, dos funcionários, dos monitores lá e tal, alguma dessas gerações aí não deu muito certo na questão de não aceitaram bem a missão deles. Eles meio que se denominam o coletivo, né, e eles não querem que Sagan se torne uma outra terra. Eles acham que deve ser repovoado, mas tirando todas as coisas ruins da terra, a questão de desigualdade, questão de escassez de alimento, de guerra e tudo mais. Então eles literalmente formam uma unidade, é daí, né, por isso que eu não estava entendendo da outra vez que eu li a resenha, né, essa questão do coletivo. O coletivo é um grupo de pessoas que de uma geração, né, não se fala se eles são produzidos em laboratório, porque também nem fala a questão de familiaridade entre eles, só como se eles fossem literalmente um coletivo, né? Só isso. E eles não têm a forma humana, como vocês estão vendo a minha forma aqui. É descrito que eles têm uma aparência de peixe, né? Um tem cara de tubarão, os outros parecem ter cara de lagosta, alguma coisa. Eles fizeram também alterações físicas, né, basicamente, para poder ficar todo mundo igual, todo mundo meio padronizado mesmo. E para fazer isso, para poder conseguir atingir esses objetivos deles, eles apagaram a memória de todo mundo que estava ali hibernando da Terra. Eles ficaram só com as especializações deles, né, que eles adquiriram, né, pelo COG, né, que eu falei. Só que as lembranças da Terra eles não têm. Então eles conseguem produzir pessoas, acordar essas pessoas só com as lembranças de especialização e não da Terra. E aí a história vai se desenvolvendo, a Petra a Petra não tem a memória apagada, né? Até porque ela não dormiu. Então tem toda essa questão aí no livro que a princípio é interessante. E a princípio, eu também tenho que admitir que eu achei que era tudo um sonho da Petra. Eu até uns 35% do livro, eu fiquei pensando assim, pô, será que isso tudo não é porque ela não dormiu? Aí o cérebro dela tá meio que trabalhando com isso? Ou porque tem a questão do folclore e o cara não colocou o negócio lá de folclore depois e aí ela tá imaginando isso tudo? Até os 35% eu achei que era, mas depois disso eu percebi que não era mesmo não, que era tudo coisas reais da história. Então segura a marimba aí, mon amour. Segura a marimba aí, mon amour. Então assim, o livro é bom, né? Não tem muito o que eu falar dele, infelizmente. Ou felizmente, né? Tanto faz. Porque assim, ele desenvolve muito. Ele desenvolve muito a história da Petra com a sua família, a da sua Adoelita, como ela chama a avó dela, né?
e a questão dos contos que a avó dela conta pra ela e tal, e ela acaba reproduzindo isso pra outras pessoas lá da nave, sabe? Então, assim, tem muito desenvolvimento. Muito desenvolvimento. Cena de ação, desculpa. Cena de ambientação, também muito bem colocado. A espaçonave era imensa, de caber quase que 3, 4 estádios de futebol, né? Fora outras áreas e tal. Até engasguei aqui, desculpa. Então, assim, é muito grande, é muito bem escrito, é muito bem desenvolvido. Mas fica muito nisso. Desenvolvimento, sabe? Cenas de ação praticamente não tem. Deixa eu até ver aqui o que eu coloquei. O que poderia ser ali um suspense, alguma coisa assim chocante, foi ok, sabe? Deu sim a surpresa que era pra dar, mas logo em seguida ficou blasé de novo, ficou constante de novo. Então, eu não diria que foi uma leitura muito boa, incrível. Eu acho que talvez, se fosse escrito por algum outro autor, né, mais aficionado, poderia trazer mais questões de suspense, ou trabalhado muito nessa questão, como eu disse, que para mim poderia ser um sonho da Petra, poderia desenvolver mais toda a trama com essa questão do sonho, meio que brincando com o leitor, tipo, será que é um sonho mesmo ou não, né? Mas não, foi bem tranquilo. Legal! Bem louco! Empolgante! Então, depois disso tudo que eu falei, A Última Contadora de Histórias, o 4º livro que eu li nessa maratona, né? Eu fechei com 3 estrelas, porque como eu disse, ele é um livro bom, ele é um livro ok. Para quem não tem muito hábito de ler sci-fi ou distopia, ele é um livro muito bom. Agora, para quem já está um tanto quanto habituado, ou pelo menos já leu uma quantidade considerável, porque eu também não posso dizer que eu sou um ávido de leitura de sci-fi, vai achar esse livro bem mais ou menos, sabe? Então, 3 estrelas para mim é a nota boa para esse livro. Ainda bem. Até um outro dia. Só que agora eu fiquei assim, né? Eu vou mostrar o quadro agora para vocês, aquele quadro da Emily, porque assim como desse, né, de protagonismo feminino, só tem um caminho para eu seguir, que é de livros físicos, né? Na horizontal, né? Até eu olhando aqui para poder falar direito, na horizontal. E para esse livro, para essa caixa de livro físico, eu acabei de falar e esqueci, de livro físico, eu tava com 2 opções de livros, né? Só que o que acontece? Eu pensei assim, bom, se eu não demorar tanto assim para ler os outros livros, né, eu pego esse daqui. Caso eu veja que não vai dar tempo, eu pego esse outro, porque assim, essa minha primeira opção, eu pensei, eu queria muito ler ele nessa maratona, eu queria trazer ele muito nessa maratona, só que eu sei que se eu for pegar para ler, eu não consigo terminar de ler ele dentro da maratona, eu vou acabar lendo depois. E eu também não gosto de correr com leitura só para poder trazer conteúdo e tal. Quem vê que meus vídeos sabe que eu leio literalmente o livro inteiro para poder trazer um conteúdo aqui completo, a minha opinião sincera sobre até o final do livro e tal. Então, até para não ficar assim, falta 50 páginas para ler o livro, né? Aí eu vou e já trago um vídeo aqui sem saber o que aconteceu no final. Não acho legal. Então, eu vou da minha segunda opção, porque essa segunda opção minha é uma opção mais segura e eu vou conseguir terminar de ler e trazer o conteúdo para vocês aqui para o canal antes de terminar a maratona. Então, esse foi o 4º, né? Então agora, o 5º livro que eu vou estar lendo nessa maratona vai ser O Passeador de Livros. Ele é um livro curtinho, né? E a sinopse atrás dele também é bem pequenininha, ó. Só diz assim, ó. Dizem que os livros encontram seus leitores, mas às vezes é preciso que alguém lhe indique o caminho, né? Então, vamos então de O Passeador de Livros. Então, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima com a resenha desse livro, ok? Então, tchau, gente. Tadinha. Tadinha, que barra. Que tadinha, via.